necessariamente pela negociação, né? E essa negociação era uma negociação que se dava com os diversos grupos sociais. Isso é um elemento importante, né? Quer dizer, se dava, obviamente, com o que nós poderíamos chamar das elites coloniais, né? Dos grupos, das elites locais que estavam presentes nas diversas cidades e sobretudo, na área rural, né, do Brasil, que era um país essencialmente rural, e estava presente também nas negociações que estabeleciam com os grupos subalternos, né? Quer dizer, a noção de negociação aqui vai ser fundamental para a gente entender como é que essa monarquia, né? essa monarquia, essa coroa, mas também como é que essa elite conseguia efetivamente governar essa sociedade. A primeira questão importante é a gente perceber esse papel, né, desses grupos locais na definição das políticas existentes. O primeiro elemento fundamental era que Portugal, por não ter, né, uma estrutura administrativa complexa, uma estrutura administrativa significativa, ele dependia dos poderes locais, das instâncias locais de poder para governar. Por outro lado, essa elite local, ela se firmava a partir das negociações que ela estabelecia com os grupos subalternos. Nesse sentido, é muito interessante, quer dizer, essa elite ela vai se autodefinir, por exemplo, como uma nobreza, né, que é um termo, a princípio, inadequado, né, não há nobreza no Brasil, mas ela se define como uma nobreza da terra, quer dizer, uma nobreza local, né? E ela se define como nobreza da terra a partir do controle que ela exerce sobre a sociedade colonial, né? E esse controle, é claro, é um controle exercido através da coação, mas é um controle exercido também através da negociação, né? Ou seja, quando nós pensamos, por exemplo, a importância dos índios na colônia, quer dizer, esses índios não são importantes apenas porque eles são massacrados, né? Quer dizer, a nossa historiografia tradicional vai falar dos índios como indivíduos que estão presentes na colônia no começo, lá pelo século XVI, depois eles somem porque, enfim, acabaram, etc. e tal, né? O que as pesquisas atuais vão mostrar é que não é bem assim. Esse índio continua, e mais do que isso, quer dizer, esse índio, né, essa é uma descoberta recente, ele tem cérebro, ele pensa, né, e como um ser pensante, ele age em relação também aos portugueses, age não só no sentido, né, de lutar contra os portugueses, ou lutar contra os franceses, ou lutar, enfim, contra os europeus, mas age também no sentido de negociar, né? Quer dizer, o índio ele vai, e aí o exemplo mais interessante, mais próximo da gente, talvez, seja o do Araribóia, né? Que vai se colocar ao lado dos portugueses contra os franceses, né? E a partir dessa aliança vai exatamente conseguir estabelecer para a sua aldeia uma posição de razoável autonomia dentro da sociedade colonial, né? É muito interessante porque o Araribóia, no momento em que chega um governador, né, no Rio de Janeiro, o governador ele espera que o Araribóia lhe preste homenagem, né, e o Araribóia se recusa. Ele diz, mas eu conquistei isso daqui para o rei de Portugal, né, e é muito interessante por isso. O Araribóia é um índio, mas ele assimila muito rapidamente os conceitos, né, a lógica do antigo regime português e utiliza isso, né. Ele diz, eu conquistei isso para o rei de Portugal, por que eu vou prestar? Ele deveria prestar homenagem a mim. Um caso que eu acho muito curioso, né, lá na primeira metade do século XVIII, você tem o envio de ouro, né, isso é uma outra coisa, né, que a gente sempre imagina que o ouro que sai do Brasil, tinha uma frase que era famosa, que eu aprendi na escola, né, que dizia assim, né, o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra, né? As três coisas estão erradas, a primeira nem tanto, né, mas as outras, quer dizer, isso é muito simplificador, né? Porque, entre outras coisas, dá a entender que o ouro tem um único caminho, né? Ele sai do Brasil, vai para Portugal, de Portugal vai para a Inglaterra. Esse é um dos caminhos possíveis, né? De fato, né, o ouro brasileiro vai para várias regiões, até para Portugal. Esse ouro vai, por exemplo, para a África, né? E, curiosamente, ele vai comprar escravos na África. Os africanos tinham enfim, uma economia bastante mercantilizada, e o ouro era fundamental para isso. Então, esse ouro vai ser enviado para a África em troca de escravos, né? Mas, num determinado momento, a coroa proíbe, né? Porque, por exemplo, em Angola, esse ouro não ficava em Angola, era proibido o ouro circular em Angola, ele ia para outros países europeus, né? Portanto, ia para a França, ia para a Inglaterra, ia para outros países europeus, né? Aí, o governador do Rio de Janeiro faz uma junta, o que fazer, né, em relação... E a decisão pode parecer surpreendente, mas ela é extremamente lógica.
né, ela decide, não, vamos continuar mandando ouro. Ora, se eu preciso de escravos, eu vou continuar mandando ouro para Angola, porque através deles eu reproduzo a sociedade, eu estamos dentro de uma sociedade escravista, né? Então, essa primeira questão, quer dizer, a noção, né, do contrabando, da pirataria, ela era muito relativa, né, e ela era frequentemente ultrapassada por essas negociações, né? Estou tentando estabelecer. A segunda questão importante também tem a ver com negociação, que se estabelece nessa sociedade, né, são as negociações, como eu disse, entre grupos sociais. Então, essas elites locais, elas tinham que negociar com esses grupos subalternos, né? O Rafael Pinto Bandeira, né, em relação aos índios, por exemplo, né, mas também em relação aos escravos, né? Então, uma das questões que a historiografia vai mostrar atualmente é que a escravidão ela tem essa dupla face. Ela, por um lado, é coerção, ela é fundamentalmente coerção, né? Sem coerção, sem pegar, né, capturar o indivíduo na África, né, dizer que ele é cativo, trazê-lo, etc., não há escravidão, mas também ela não existiria só com a coerção, né? Portanto, a negociação ela se faz fundamental. E aí é interessante ver como esses grupos, essas elites locais, negociavam com a coroa, negociavam para cima, portanto, mas negociavam para baixo também. Né? Como eles estabeleciam laços, né, de compadrio, por exemplo, com seus escravos, com os forros, enfim, com essas populações subalternas, né? E como isso era importante exatamente para que essa escravidão tivesse uma certa estabilidade. É claro que essa negociação não significava submissão, né? Quando eu falo negociação, é negociação efetivamente, quer dizer, uma negociação fina que se faz entre essas elites e esses grupos. O que os escravos ganham? Os escravos ganham ganhar várias coisas, né? Estabilidade familiar, terra para cultivar, enfim, uma série de elementos que eram importantes e que davam para esse escravo uma vida, inclusive a possibilidade de liberdade, né? Que dava a esses escravos uma vida no cativeiro minimamente estável, né? O que era fundamental. Eu queria terminar falando de uma outra noção de pirataria que tem a ver um pouco com a questão autoral, né? Que me parece importante. A pirataria como cópia, né? Essa ideia de, né, copiar CDs, copiar DVDs, obviamente que isso daí não existia, né, no período colonial, por razões óbvias. Mas, por outro lado, é interessante ver como a cópia, né, quer dizer, a noção de direito autoral, por exemplo, na arte, né, a noção de cópia, como ela tinha um outro valor. Né? Na colônia, a cópia era, na realidade, uma coisa desejada, né? Ou seja, um artesão, por exemplo, que fazia uma mesa, né, um alfaiate que fazia uma roupa, né, enfim, muito bem feita, com uma enorme qualidade, aquilo ali era copiado, né? Quer dizer, a cópia era desejada, era buscada, né, como uma qualidade em si. Quer dizer, o que se buscava era a perfeição, era um certo cânone, né, e esse cânone tinha que ser buscado continuamente. Então, aqueles que conseguiam atingir ou chegar mais perto desse cânone iam sempre ser copiados. Traz aqui, principalmente, é o desejo de falar sobre a cidade, sobre o projeto de cidade, e sobre o projeto ser humano. E o que eu tenho feito mais na vida, desde quando me entendo por gente, é trabalhar na perspectiva de construir outro projeto de cidade, outro projeto de humanidade. Eu morei a vida inteira na periferia do Rio de Janeiro, né? Eu morei a vida inteira, fui militante de movimentos sociais, me torno professor da universidade com 31 anos, morava ainda na favela da Maré, morei vários anos na favela da Maré, favela do Mangueirinha, assim vai, e me constituo como intelectual orgânico e trabalho cada vez mais, a partir da perspectiva de produção de um projeto de cidade, no campo da comunicação e no campo da cultura, de certa forma. Eu sou o coordenador-geral do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, ele é um desdobramento do CEASM, que é o Centro de Estudo e Ações Solidárias da Maré. O CEASM é uma organização que atua principalmente no campo da educação e cultura. E lá na Maré, durante um bom tempo, o Observatório trabalha em 3 eixos fundamentais. Com a formação de intelectuais orgânicos, termo caro para a Beatriz, para mim também, intelectuais da periferia, nessa necessidade cada vez mais que a periferia se constitua como discurso diferenciado e também que os seus atores, os seus moradores, seus intelectuais possam construir um projeto de cidade diferenciado, não é para gueto, mas pensar a cidade, pensar a polis
a partir de outro lugar. O que a gente se preocupa profundamente hoje é tentar entender a barbárie, entender os elementos fundamentais da barbárie que está não só a cidade do Rio de Janeiro, como cada vez mais os grandes centros urbanos brasileiros e os outros cantos. O sentimento de insegurança é cada vez maior, o sentimento de particularização da existência, eu vou falar sobre isso, é cada vez maior, eu só sei me relacionar com o mesmo, eu tenho cada vez mais dificuldade de construir um projeto de utopia pessoal e coletiva, e cada vez mais eu me sinto impotente para estar enfrentando e construindo outras possibilidades de inserção coletiva ou mesmo inserção individual no território. Esse sentimento de fragilidade no plano pessoal se sustenta também numa cada vez mais ausência de âncoras nas instituições. Os sindicatos e partidos que tinham significado e outros movimentos foram perdendo densidade, a própria família perde a conotação tradicional que ela tem, as igrejas passam a cumprir outro papel e o Estado se torna cada vez mais frágil. Então, um sentimento cada vez mais de deriva que vai atingindo e vai gerando a construção de novas identidades plurais, muitas vezes muito frágeis. Então, saber onde a gente ancora a nossa identidade hoje, ou nossas identidades plurais, é um elemento cada vez mais fundamental. Eu ancoro no meu reconhecimento como intelectual da periferia. Eu não sou apenas isso. Eu sou um ser mestiço, sou homem, heterossexual, casado, tricolor, que a gente está em grande crise agora, mas a gente sai dessa. Então, o sofrimento é imenso. Sou brasileiro e sou latino-americano, mas eu me reconheço na minha interlocução, na minha construção, na minha referência, como intelectual, é a partir disso que eu tento me situar aqui. E qual é a minha concepção como intelectual da periferia, como é que eu entendo a realidade social? Que há dois sujeitos fundamentais em disputa na nossa realidade. Há dois projetos de seres humanos. Um é o projeto do consumidor. Nesse projeto do consumidor, a gente reduz a existência. A existência é reduzida a uma condição determinada, a capacidade que se tem de consumir produtos distintivos. Então, a sociedade está cada vez marcada por um determinado tipo de sujeito. Esse sujeito é reconhecido, então, a partir de hierarquias determinadas, e, a partir dessas hierarquias, você reconhece o valor ou não do indivíduo. Então, se ele é um garoto branco que trabalha na multinacional, tem 30 anos, um mal de 3, mora na Barra da Tijuca e tem nível superior, a vida dele certamente é muito mais valiosa que um garoto negro da periferia, que tem o ensino primário e que gosta de funk, que mora na favela. Então, existe um processo de hierarquização das vidas a partir de uma determinada afirmação de um sujeito específico. E essa é uma grande contradição de nosso mundo atual. Para você afirmar esse sujeito, para afirmar esse consumidor, você precisa reduzi-lo a uma dimensão exclusiva, que é a sua condição particular de consumidor de bens distintivos. Para isso, se afirma cada vez mais, e essa, quando a gente está discutindo o termo pirataria, que é uma representação, assim como a discussão de ocupação e invasão, que rola no MST, falar que o produto é pirata ou não, isso se ganhou, se falava antigamente, não sei se vocês lembram, na TV pirata e na rádio pirata. E isso se fala mais. Hoje a gente fala rádio comunitária, se fala TV comunitária, de certa forma, movimentos sociais ganharam o debate nesse campo. Cada vez é mais difícil. Hoje a gente naturaliza a existência de produtos piratas. E é produtos piratas numa determinada perspectiva. E eu quero problematizar, inclusive, a forma como é trabalhada essa questão dos piratas pelos dois lados. Tanto pela lógica do mercado, o que é que o mercado faz? O mercado afirma a ilegalidade desses produtos, logo, sendo ilegal, ele não poderia ser consumido. Qual é o problema fundamental disso? O mercado, para se constituir, ele tem que afirmar a sobreposição, o peso fundamental do bem distintivo do mercado. Então, uma das coisas mais chocantes que eu me lembro na vida foi, aos 7 anos, ver o Rodrigo, um menino que era mendigo em Nova Holanda, e tem muita heterogeneidade na favela, obviamente. Ele era mendigo, pedia nas casas de Nova Holanda, e ele sacaneando outro menino, debochando de outro menino, porque estava com falso Nike. Todos nós ouvimos falar que os garotos de tráfico, a primeira providência que faz é ir comprar produtos sofisticados nas lojas. Então, objetivamente, os garotos não querem usar produtos piratas, nem querem acumular. Eles querem ter acesso a bens distintivos também nas suas relações estabelecidas. O desafio fundamental é que o mercado criou, e o mercado brasileiro é fundamental, criou uma grande competência para socializar o desejo de se consumir bens distintivos numa sociedade marcada por uma profunda concentração das possibilidades de se consumir. Essa discussão nunca entra em jogo. Então, nós temos vários exemplos do que se chama pirataria, mas nós temos, primeiro, uma contradição de proposições em termos de quem tem o direito de ter acesso a determinados produtos. Então, nós temos no primeiro plano o que eu vou chamar de uma crise no plano social. Existe o desejo de ser reconhecido a partir de determinado lugar,
e a partir da determinada condição de consumidor, e quando você precisa, para ser reconhecido, você precisa do acesso a bens distintivos que as condições estruturais da sociedade não permitem. E aí a contradição é muito marcante. Então, esse é um primeiro desafio, que é uma questão social. E aí a pessoa vai ter o acesso da forma que pode. Então, se ela quer ter um acesso a determinados bens e a única forma de ter acesso é comprando um produto falsificado, ele termina assumindo essa possibilidade. Né? Certamente, o meu filho fala que se o CD fosse mais barato, certamente ele não seria pirateado. Eu não tenho certeza disso, certamente eu não tenho. O problema não é só sobre a possibilidade de ter acesso ao valor. O problema é se você acha que vale a pena ou não. Então, essa discussão da pirataria tem outro problema, que vai no sentido de que pode ser considerado pirata ou não. Um exemplo concreto. Nas favelas do Rio, a NET tem uma concessão para cabear toda a cidade em 10 anos. Então, a NET deveria já ter sido cortar a sua concessão de TV a cabo no Rio de Janeiro, deveria ter sido suspensa, porque ela não cumpriu parte dos acordos da concessão. Nós fomos procurar a NET em 2002, falando que a gente queria cabear a Maré, a favela da Maré, e que eles oferecessem uma tarifa mais barata, para que a gente tivesse condições de administrar e oferecer novas possibilidades alternativas àqueles moradores. Eles simplesmente falaram que não tinha interesse, que aquele público C, D e E era público a TV aberta. Eles não tinham interesse em caber a favela. O que eu falei que eles iam ter problemas, porque daqui a pouco as pessoas que tinham necessidade, desejo, imposto pela própria lógica do mercado, do consumo, do bem distintivo, de querer aquele produto, iam terminar dando um jeito para colocar. Falando, não tem problema, a polícia dá um jeito. Realmente, a polícia deu um jeito, se juntou na milícia, organizou os territórios e criou a TV comunitária, na NetCat, como a gente chama, em todo o território. Então, você tem acesso a R$25. O problema fundamental é saber o seguinte, esses moradores têm direito a essa TV ou não? Essa TV na favela custa R$25. E é uma concessão pública que lhes foi negado o direito legítimo, legal, formal, de ter acesso a esse produto. Como é que fica essa situação? Então, tem um problema fundamental aí. É claro que a gente tem uma dificuldade grande quando pensa na produção de tênis, CDs, etc. e tal. Mas há um processo, uma discussão cada vez maior sobre a legitimidade do produto e sobre a possibilidade de acesso ao produto. Eu me lembro da questão do carteiro e o poeta, vários de vocês devem ter visto, quando o carteiro usa uma poesia de Neruda para conquistar a namorada, a pessoa que ele amava, e Neruda reclama que aquilo é um absurdo. Como é que ele usa a sua poesia como se fosse dele para conquistar uma pessoa? Aquilo é uma pirataria. Né? E o que ele fala é que o poema é de quem usa, não é de quem o faz. Então, objetivamente, hoje tem uma ideia que a Ivete Sangalo estava falando outro dia, colocando claramente o seguinte, cada vez mais o que a gente ganha dinheiro é nos shows. Então, a possibilidade de você vender, de certa forma, estava falando, isso interessa muito mais as empresas que produzem os discos do que o artista em si. No fundo, a maior difusão possível da obra do artista é fundamental para que ele consiga ganhar dinheiro de forma muito mais direta. Eu me lembro de um autor, o maior autor de livros de educação desse país, que achava um atrevimento o autor que ele recebeu os 10%. Porque ele já estava difundindo aquele autor e o cara ainda queria receber pela sua obra. Isso é pirataria ou não? Dentro da lógica tradicional, não. Muitos autores submetiam a isso, inclusive. Estava conversando uma vez com a editora que falava que eles eram absolutamente éticos porque eles pagavam os 10%. Né? Então, esse tipo de percepção, existe um vínculo entre pirataria, legalidade e ilegalidade. No fundo, é essa discussão e a gente tem que refazer essa discussão. No plano econômico, tem um problema central que a pirateria está inserida no mercado. Então, objetivamente, há grupos específicos que estão dominando essa área cada vez mais e amplia a sua atuação. Como é que se dá esse tipo de relação? Como é possível trabalhar essa relação? Principalmente quando a gente sabe, e aí vou entrar no plano político, que toda a estrutura industrial dos Estados Unidos se fez também a partir do que era tradicionalmente chamado de apropriação de determinadas tecnologias, sem pagar Copenhague, sem pagar os direitos fundamentais. Então, objetivamente, a pirataria como construção histórica, é essa a razão do Jucá estar aqui, que eu acho que é interessante, é mostrar que ela foi construída historicamente, ela se coloca historicamente e de forma diferenciada. Então, a gente tem uma discussão fundamental, existe processo de intervenção na cidade, a partir do Estado e do mercado, que simplesmente querem enquadrar o conjunto de cidadãos da cidade às suas normas, às suas definições. E o grande desafio é, a gente deve se enquadrar ou não? Esse é um problema fundamental. Tem uma perspectiva de intervenção do Estado e do mercado, reconhecendo as práticas populares como menores ou principalmente como ilegais, que termina impedindo as suas manifestações. Por outro lado, tem um grau de tolerância muitas vezes da gente com determinadas práticas que não contribuem para o fortalecimento da cidadania, que não contribui para a afirmação da perspectiva de cidade republicana, que a gente reconhece práticas individuais como soluções para a construção de determinadas alternativas para problemas que são coletivos. Eu defendo que tenha que ter tarifa social na favela. É um absurdo que a Light, por exemplo, que a gente defende, tem que ter tarifa social.